Eu agradeço o convite e, de certa maneira, eu aceite um pouco da sugestão da ideia. Eu queria dizer para vocês que eu queria muito falar sobre extensão. Eu sou coordenadora da extensão aqui do IGEL. Eu queria muito falar sobre a extensão. E eu não consigo fazer isso, não encontro espaço, não encontro parcerias. E aí eu pensei, a Sapigel é esse lugar, porque eu sei que lá eu posso falar e lá vai ter gente que vai me escutar, que vai querer me escutar. Eu me lembrei disso e aí eu conversei. Então eu acho que eu estou no lugar certo. A minha ideia é trazer um pouco para vocês. Eu sou professora da geologia, a gente sabe que a extensão é muito diversa na universidade, né? Cada lugar faz a sua história. Os cursos que têm licenciatura são muito diferentes dos cursos que não têm. Então, eu vou trazer um pouco a realidade da geologia, né? Talvez um pouco que eu conheça do IGEL como um todo, mas principalmente a realidade da geologia, como é que a extensão está impactando na gente. E como eu sou coordenadora da comissão, eu queria trazer um pouco o histórico da extensão. Primeira coisa, quando eu comecei a dar aula de extensão lá em 2023, quando entrou a curricularização, gurizada entrou na sala, todo mundo furioso, muito brabo com aquilo, porque vai ter que ter aula, vai ter que fazer extensão, vai ter que aumentar a carga horária, porque na real aumenta. Tava todo, e porque o negócio caiu de cima para baixo, que a gente não estava preparado. Então era um gritedo em relação a isso, que foi se aplacando um pouco ao longo dos anos, e principalmente na geologia, o que eu ouvia era assim: extensão é coisa para a geografia, a gente não sabe fazer. Eles é que sabem fazer, e não é uma coisa de desprezo, não, era uma coisa assim, nós não sabemos fazer. A gente não sabe falar com as pessoas, a gente vai para o campo, a gente nem quer, quando vem o dono da terra lá que eu tenho que dizer para ele, eu fujo dele. Não quero saber de gente. Então, assim, fazer extensão para a geologia é um desafio que começa por ali, assim, a gente sabe falar com as pessoas. Então, tinha todo esse cenário, assim, já mudou muito, assim, em 3 anos, né, 23, 24, 25. A gente já está no 4º ano da curricularização, mudou muito, as pessoas não entram mais brigando na sala de aula, talvez porque já entenderam o que vão ter que fazer, mas continua tendo ainda muita dificuldade de fazer esse acesso. Então a realidade da geologia é uma realidade um pouco diversa. Então eu senti falta de explicar um pouco para as pessoas, eu não sei se vocês conhecem a história da extensão, como é que a gente chegou na curricularização, não sei se vocês conhecem isso. Eu preparei um negócio, não sei se eu sei mexer nesse negócio aqui. Opa, pra lá, pra cá, pra lá, foi. Não, tá aqui, eu já consegui. Foi, já passou ali. Sei. Tá, aqui. Não pegar aqui. Eu achando que a ponta era aqui, desculpa, gente. Tá bem. Deu, agora vai. Tá, então assim, a ideia da mesa e o assunto um pouco é a gente entender que a gente precisa, a ciência do século XXI precisa resolver problemas, a gente viu isso nas mesas todas, em todas as falas aqui, a gente precisa resolver problemas, a gente precisa se comunicar com a comunidade e a gente precisa ter uma forma efetiva de fazer as coisas acontecerem no sentido da emergência, né? Todo mundo entendeu que a emergência então é agora, não dá para a gente ficar pensando que a gente pode construir coisas para muito tempo. Então nós precisamos de uma ciência que dê conta disso. Acho que todo mundo, eu pelo menos, principalmente depois da palestra do Rualdo ontem, assim, que foi, né, muito maravilhosa, eu entendi muito e eu entendo, consigo situar a ideia de que a gente tem que ter uma inteligência um pouco diferente, né, uma ciência um pouco diferente para dar conta disso. Então a pergunta, né, que eu tinha feito ali é: a ciência cumpre o papel que está destinado a ela hoje em dia, né? Então, opa, estou indo para o lado errado, desculpa. Então, assim, qual que é o cenário que eu encontro, tá? Estou trazendo a minha opinião. Eu entendo que a academia, eu vou ler ele um pouquinho bem rapidinho só para vocês seguirem meu pensamento, né? Eu vejo uma academia muito subjugada a esse imperativo da produtividade, tá? É isso que eu vejo. Num momento histórico que ainda por cima, a gente está na corrida pela inovação, que agora virou uma moda ali, produtividade e inovação, num momento histórico em que a ciência também está muito desacreditada, ou quando ela não está desacreditada, a gente olha para ela pensando que ela está vinculada, que ela é uma aliada, né, dos empreendimentos de dominação, né, de extração, distante da luta
por um futuro digno. Então, um pouco esse é o cenário que eu vejo da ciência, assim, de um modo geral. E estando aqui dentro, não consigo ver muito diferente isso, assim, né? Então, a gente chegou à conclusão, acho que todos nós juntos aqui, que a gente precisa ter uma nova inteligência, uma nova ciência, e como que a gente faz isso, né? De certo modo, os mecanismos, né, a universidade, as agências de fomento, todo mundo já entendeu isso e todo mundo quer tirar o proveito disso, sim, né? Todo mundo já se apropriou dessas ideias. Então, hoje em dia, por exemplo, tu vai fazer um projeto de pesquisa, tu tem que dizer quais as ODSs que teu projeto vai falar. Não tem ODS nenhuma ali, gente, mas eu tenho que botar isso. Por quê? Porque tá lá. Vai aparecer que eu tenho ODS, a universidade vai pegar aquele dado. Então, assim, tá todo mundo se apropriando disso, mas, de fato, o que a gente está fazendo de verdade, né? Então, o que eu quero dizer é que existem até caminhos institucionais para fazer isso. Por que não funciona? Então, essa ciência que está aí, uma ciência rápida, de soluções globalizadas, barará, ela vai ter que ser meio que substituída por essa outra ideia que envolve conceitos que estão na extensão. É isso é onde eu queria chegar. Então, assim, a gente entende que a extensão é um mecanismo, um veículo, uma ferramenta, um caminho que pode nos ajudar a fazer isso que a gente acha que precisa ser feito, né? E, muito bem, e como é que é essa extensão? O que de fato acontece ali na extensão? Então, assim, só para trazer um histórico, tá? A extensão, eu trouxe esse documento ali das políticas de extensão universitária, lá de 2001 até 2010, muita discussão. E os caras chegaram lá à conclusão que tinha que ter uma obrigatoriedade da extensão no currículo, senão não ia rolar, e tiraram os tais de 10% que hoje estão embutidos no currículo, tá? Então, essa ideia dos 10%, ela foi tirada, concretizada, pelo menos lá em 2010, tá? E nessa época, o conceito de extensão universitária está ali, né? É um processo interdisciplinar, educativo, cultural, científico e político que promove a interação transformadora entre universidades e outros setores da sociedade. É uma ideia bonita, tá lá, tá dizendo várias coisas e tá dizendo que tem que ter obrigatoriedade em algum momento da vida que 10% da carga horária vá ser destinada a fazer isso. 2010, tá? Agora apertei no lugar errado. Só, não vou ler tudo, mas só para mostrar que ali, ó, em 1987, no Fórum dos Pró-Reitores de Extensão, 1987, 40 anos atrás, tá? O Fórum dos Pró-Reitores de Extensão definiram a extensão universitária, tem todo aquele texto ali, mas basicamente ele está dizendo que a extensão é um processo educativo, cultural, científico, uma via de mão dupla, com trânsito assegurado entre a comunidade, entre a sociedade e a universidade, com o objetivo de trazer o novo conhecimento obtido ali dessa interação para reabastecer a universidade. 1987, tá dizendo isso lá. E em 1999 foi criado o Plano Nacional de Extensão Universitária, que tinha como objetivos esse monte de coisas, mas que a ideia é tudo que a gente quer que a extensão seja hoje, já estava escrito ali. O que eu estou querendo dizer, a gente não tem que ir lá se apropriar da extensão, pegá-la para nós, dizer vamos fazer a extensão virar uma coisa. Não, ela já nasceu para ser assim. Então, se vocês olharem ali, é um processo indispensável na formação do estudante, na qualificação do professor e no intercâmbio com a sociedade. Então, está dizendo que o professor tem que participar daquilo ali para se qualificar. Está dizendo que é para contribuir para interferir na solução dos grandes problemas sociais, estimular o desenvolvimento que implique relações e transdisciplinares e interprofissionais de setores da universidade e da sociedade, criar condições para a participação da universidade na elaboração das políticas públicas e da avaliação delas. E ali eu salientei 2 que eu acho muito legais, lá estão me lembrando, 99. Priorizar as práticas voltadas para o atendimento das necessidades sociais, habitação, produção de alimentos, geração de emprego, redistribuição de renda, entre outros, relacionados com todas aquelas áreas ali, meio ambiente, tecnologia, etc., e inserir educação ambiental e desenvolvimento sustentável como componentes da atividade extensionista, 1999.
Em 2012, vocês estão vendo que assim, tem um monte de discussão, os caras se reúnem, fazem documentos, papapá. E em 2012 surgiu então esse documento que está ali, que é a Cartilha da Política Nacional de Extensão. Tem 101 páginas esse documento. E ali, quando ele é lançado, se estabelece a data para a curricularização. Em 2012, o MEC, através do Fórum dos Pró-Reitores de Extensão, define que as universidades terão 10 anos para se adaptar e inserir a extensão, que fechou em 2022, tá? E nesse livrinho ali, eu tirei algumas coisas que eu acho muito interessantes, que são, então, por exemplo, diretriz da extensão, interação dialógica, tá? Então, o que implica ali, né? Diálogo, troca de saberes, superando o discurso da hegemonia acadêmica e substituindo pela ideia da aliança com os movimentos, os setores e organizações sociais. Então, não estender a sociedade de conhecimento, mas compartilhar e produzir conhecimento novo, né? Então, é uma interação dialógica nesse sentido, né? E com o objetivo, se vocês lerem ali, tudo eu tirei do livrinho, tá? Foi o MEC que produziu isso, junto com os pró-reitores. Um conhecimento que contribua para a superação da desigualdade e da exclusão social e para a construção de uma sociedade mais justa, ética e democrática. Esses são os objetivos e esse é o caminho. Interação dialógica, interdisciplinaridade e interprofissionalidade, então procurando estabelecer as relações, entendendo que a extensão é multi-coisa, ela não é um olhar único. Indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, e ali é interessante porque ele está nos dizendo como é que a gente tem que fazer. Está nos dizendo ali, ó, se vocês lerem, o estudante, ó, essa diretriz de indissociabilidade coloca o estudante como protagonista de sua formação. E daí emerge um novo conceito de sala de aula que não é mais limitado ao espaço físico tradicional de ensino e aprendizagem. Sala de aula são todos os espaços, etc. E depois ali embaixo fala da pós-graduação, né? Essa política propugna fortemente a incorporação de estudantes de pós-graduação em ações extensionistas. Tá lá no livrinho 2012. Uma diretriz que é impactar na formação do estudante, então a gente já está dizendo isso através dessas metodologias. E transformação social, impacto e transformação social. Então esse texto é muito interessante, né? Porque ele está dizendo que essa extensão ela tem que promover, né, uma atuação transformadora voltada para os interesses e necessidades da maioria da população, propiciadora do desenvolvimento social e regional e o aprimoramento das políticas públicas. Então ela tem um caráter essencialmente político. Então ela está dizendo para que serve a extensão, né? A gente consegue tirar várias coisas de dentro da extensão lendo isso, né? E por fim, o parágrafo final ali das diretrizes é que com esse escopo as ações de extensão universitária surgem como instrumentos capazes de contrarrestar as consequências perversas do neoliberalismo, em especial a mercantilização das atividades universitárias, a alienação cultural e todas as mazelas que as acompanham. 7/11/2012, um documento do MEC. Não fui eu que escrevi. Tá. Então, assim, ó, pergunta, né? Tem um caminho ali, tá dito, tá escrito o que é para fazer, para quem que se dirige, como a gente faz, está dizendo que a extensão precisa de novas metodologias, precisa dessa nova inteligência, novas pedagogias, tá nos dizendo tudo isso. Aí chega lá em 2022, pelo menos na geologia, sim, foi um susto. Meu Deus, caiu aqui esse negócio, foi a Dilma, era o que dizia lá no departamento. Sério, falava, coisa da Dilma isso. Agora nós vamos ter que fazer a extensão e tal. E aí a gente fez a curricularização da extensão do jeito que a gente fez. Eu falo isso com muita tranquilidade, porque eu já falei isso na época, né? Eu acho que ela foi feita de uma maneira muito equivocada, porque acho que as pessoas não leram o livreto e não viram que a extensão tem que ser multidisciplinar, tem que ser interdisciplinar. Então, lá na geologia, as coisas da extensão estão vinculadas aos departamentos. Cada departamento ficou responsável por alguma coisa. Então, já começa por aí. Como que vai fazer interdisciplinaridade?
As atividades de extensão, a maioria delas na geologia está dentro de disciplinas que tem um professor, então é o professor, como que ele vai? Além do que essa carga horária foi colocada, então, dessa maneira total em disciplinas obrigatórias do curso ou nessas atividades que são dentro dos departamentos, de modo que o aluno entra ali, ele já sabe que ele vai fazer a extensão tal, no tal, ele não escolhe nada, ele não decide nada, e se ele quiser participar de um projeto de extensão muito maravilhoso que a gente resolva fazer, ele não vai ter tempo e ele não precisa, porque a obrigação dele é fazer o que está lá. Então é muito engessado e muito, como está embutido nas disciplinas, ele não respeita nenhuma diretriz, nenhuma delas. Então, assim, na pós-graduação, então eu só trouxe um cenário, assim, da curricularização na geologia, só para vocês verem ali, a geologia é o terceiro ali, ó. A trajetória do aluno na extensão, ela é totalmente estruturada, a carga horária é integralmente cumprida nas disciplinas obrigatórias, o aluno, eu escrevi ali a frase bonitinha, o aluno não precisa buscar, ele já tem tudo pronto para ele. A gente pode dar o exemplo da engenharia cartográfica, onde toda a carga horária, toda a trajetória, o aluno pode selecionar ativamente o que ele quer fazer na extensão, ele pode decidir para onde ele vai, tem uma ampla oferta, ele não está amarrado no sistema. Então, assim, na graduação, a coisa na geologia é assim. Na pós-graduação, se vocês que estão aqui, alunos da geologia, souberem, vocês me falem, porque eu não conheço. Né? Então, assim, não existe, eu li um relato, um documento, assim, de dentro da universidade que fala assim, a situação da extensão na pós-graduação está em evolução. Falei, bom, se está em evolução, a gente leu lá o primeiro documento em 87, é uma evolução, sei lá, os paleontólogos vão achar até que pode ser rápido, mas não vai dar para a gente esperar, né? Então, assim, o que acontece na pós-graduação? Tem incentivos, assim, né? Tem esse programa de extensão da educação superior na pós-graduação, o ProEst lá, de 2023, que é um programa de fomento, né? Acho que vocês devem conhecer. Eu não sei como é que ele entrou aqui, não tenho notícias sobre ele, mas é um programa da CAPES com o MEC, então porque a gente também tem que entender que precisa de dinheiro para fazer a extensão, né? A menos que a gente continue achando que ela é um voluntariado, né? Uma coisa daquelas pessoas que têm esse viés, assim, não sei se isso funciona com vocês, mas lá na geologia é um pouco isso. Não, mas aquela pessoa ali tem jeito para extensão e tal. Então, assim, na pós-graduação, na geologia, a gente não encontra isso e até ela poderia fomentar a pesquisa, né? Como eu imagino que deve acontecer em outros programas, assim, a extensão é um fomento da pesquisa ali. A gente tem uma certa dificuldade até de encaixar qualquer projeto de extensão que resulte numa pesquisa na pós-graduação, porque ela não vai se encaixar nos temas das nossas linhas. Eu vou ter que inventar uma análise química para dizer que aquilo ali está dentro da geoquímica, senão não vai passar, né? E eu tô falando isso e é verdade, né? Já aconteceu isso, assim, da gente ter coisas que não. Então, bota ali umas análises químicas e pronto, faz de conta que é. Então, assim, esse é um pouco o cenário ali dentro da geologia. Eu acho que a gente pode pensar, eu fico pensando assim, a reflexão que eu queria trazer um pouco aqui, convidar vocês para fazerem junto comigo, assim, mas por que acontece isso, né? Qual que é a questão? Qual que é o problema? Então, eu vou deixar essa questão aqui. Eu tenho um pouco algumas ideias sobre isso, até o fato de eu não conseguir fazer uma reunião da extensão, acho que já indica algumas coisas, né? Mas eu acho que tem um pouco, eu não sei como é que acontece isso nas outras áreas, né? A geologia não tem licenciatura, então a gente não sabe fazer. Meus colegas falavam, mas gente, qual é a necessidade da sociedade que eu vou atender? Não sei, para quem que eu pergunto? Eu tô falando sério, assim, né? Para quem que eu vou perguntar? Quem sabe tu pergunta o aluno ali, né? Para ser que ele saiba. Então, assim, eu acho que tem todo um contexto ali que a gente pode discutir sobre ele, e eu acho que tem um pouco da valorização deste do tripé da universidade, né, que é um tripé, ensino, pesquisa e extensão. A universidade não caiu, então o tripé deve estar bem. Mas se ele está bem, porque eu acho que tem gente fazendo muito malabarismo na extensão para ele ficar em pé e suportar. Né? E eu acho que é nesse nível assim do malabarismo. Então, acho que não tem uma valorização acadêmica. Eu fiz um levantamentozinho assim para saber, tá, mas como é que é para progressão funcional? Quanto que vale a extensão?
Claro, cada instituto tem as suas regras, mas não vale mais que a pesquisa, de longe, assim. Para o ingresso, para um concurso de professor, vale? Quanto que vale a extensão? Né? Aí tu vai lá fazer o concurso, tá lá, todas as tuas coisas relacionadas com... Um cara que tem uma boa produção científica e uma pequena extensão é um concorrente forte. Quem tem muita produção de extensão e pouca pesquisa, já não é. Essa é a realidade. Para ingressar na pós-graduação, pior ainda. Tu tem que ter aluno de IC, se tu tem aluno de extensão, conta, né? Conta ali para desempatar, talvez, depois, em algum critério. Né? Então, assim, o que eu quero dizer? Que dentro da universidade, na carreira acadêmica, né, a gente tem, fazendo uma avaliação, né, o reconhecimento acadêmico, ele está naquela hierarquia lá, pesquisa, ensino, extensão. Né? E a extensão em evolução, vamos dizer assim, como disse ali. Então, é possível fazer, a universidade responde, eu acho que a universidade não responde, eu acho que tem um caminho que é muito claro, muito, muito nítido ali, muito aberto, eu acho que a extensão está aqui para a gente aproveitar dela e construir a partir dela. Acho que, como todo mundo viu, é emergente, é necessário, né? Agora, tá tudo aí. Vamos pensar, talvez, eu acho que essa mesa também se destina um pouco a isso, é o que eu espero, assim, que a gente consiga discutir um pouco e pensar um pouco o que a gente pode fazer, e talvez eu esteja no extremo horrível, espero que eu esteja no extremo horrível dessa coisa, que meus colegas agora vão trazer perspectivas mais legais e melhores para animar a gente. Muito obrigada.